A poesia é a expressão do eu, principalmente pela metáfora, despertando o sentimento do belo naquilo que é elevado ou comovente nas pessoas ou nas coisas. Já para falar um poema, de uma maneira assim mais simples, podemos dizer que ele não se caracteriza apenas essa definição que existe no dicionário. O dicionário caracteriza, conceitua o poema de uma forma simples, como uma obra em verso, ou um texto em verso. Mas o poema, ele pode, hoje em dia principalmente, no tempo atual, existem formas, novas expressões de se fazer o poema que podem quebrar meio que esse estereótipo ou essa forma que era conhecido o poema, em versos e tudo mais. Hoje em dia existe poesia concreta, poesia virtual, e o poema concreto, o poema virtual também que se encaixa nisso, são coisas totalmente diferentes, né? Mas enfim, voltando à questão do poema, é importante frisar que nem todo poema carrega em si poesia, e nem todo poema em sua forma existe poesia, e nem em toda poesia aparece como um poema. A poesia pode ser encontrada no texto em prosa, e o poema, por mais que ele se pareça um poema, ou seja, em sua forma, sendo dispostos em verso, às vezes ele não é um poema, ou então ele não carrega em si poesia. Na verdade, ele pode ser considerado um poema, mas que não tenha poesia. Mas isso tudo é bem difícil de ser caracterizado, principalmente hoje em dia, que vão surgindo novas expressões artísticas, novas vertentes, que modificam todos esses conceitos. Enfim, para simplificar e resolver toda essa discussão acerca de prosa e poesia, poema e versos, forma e conteúdo, a gente pode simplificar isso tudo resumindo que a prosa em si, em relacionada ao sua forma, ela está relacionada ao verso, que é a poesia relacionada também à sua forma. O que seria? A gente vê um poema que ele está todo metrificado, com os seus versos e estrofes. A gente sabe que é um poema relacionado principalmente em relação à forma. E quando a gente vê um texto literário todo cheio de parágrafos, a gente relaciona ele à prosa. Então seriam essas dois opostos, versos que se relaciona à forma mesmo da poesia e os parágrafos da prosa que se relacionam à forma que é contada aquela prosa. Mas, além disso, a gente pode reparar que dentro de um texto, mesmo escrito em prosa, mesmo escrito em versos, exista muita poesia, muita metáfora, subjetividade, mesmo que eles não estejam organizados em versos. E da mesma forma, a gente pode pegar um texto em prosa que não tenha poesia e colocar ele de uma forma versificada, pulando linhas e estrofes, mas isso não quer dizer que ele contenha poesia. Então, nem todo verso, nem toda estrutura do poema pode existir poesia, e nem toda prosa, texto em prosa, em parágrafo, pode dizer que não exista poesia. Então, por isso que esse assunto é muito difícil e confunde muitas pessoas, porque existe toda essa questão de forma e conteúdo relacionado à prosa. Como eu disse, não existem duas nomenclaturas diferentes para separar a prosa do seu conteúdo, da sua forma, já que na poesia existe, quando a gente está relacionado à forma, a gente pode referi-la a verso, e quando está referido ao conteúdo altamente poético, cheio de metáforas, a gente utiliza mesmo a palavra poesia. Então isso pode causar confusões, mas simplesmente, basicamente, seria esse um resumo mais facilitado para que vocês possam compreender um pouco mais sobre os conceitos de prosa e poesia. Vale também ressaltar que existe prosa em verso, existe poema sem estar disposto em verso, um poema que seja feito através de um parágrafo ou três linhas, e mesmo assim ele pode ser considerado um poema, principalmente com as novas vertentes da poesia, as novas expressões artísticas, novos autores e estilos de escritas que vão surgindo atualmente. Tudo isso torna muito difícil compreender ou definir de uma forma
universal, objetiva, o que é prosa, o que é poesia. A gente tem sim elementos básicos, muito característicos em cada uma dessas modalidades, o que facilita um pouco a compreensão, mas trata-se ainda de um assunto muito complexo, justamente por essas novas variantes, novas expressões que vão surgindo no mundo literário, e também porque todo sentido da palavra prosa carrega uma complexidade, da mesma forma que todo sentido da palavra poesia em si também carrega uma ampla complexidade. Discutiremos na próxima aula justamente questões entre poema e poesia. Existe muita confusão nesse termo, assim como existe com prosa e poesia, o seu conteúdo relacionado à sua forma, como discutimos nessa última videoaula, mas também precisa ser esmiuçado toda a questão entre poema e poesia, para quando chegarmos nas próximas aulas, que discutiremos o gênero narrativo e o gênero poético, seja mais fácil a compreensão de cada uma das modalidades. A prosa poética é definida simplesmente por um texto narrativo, mesmo que ele esteja num conto, numa crônica ou num romance disposto em parágrafos, e mesmo que siga todas as normas impostas pelo fazer de um texto mesmo em prosa narrativo, ele pode ter consigo uma alta complexidade, uma alta carga poética. O autor ou o escritor que escreve uma obra, ele pode utilizar em páginas ou em parágrafos toda a questão de metáforas e vários outros elementos do fato literário que expressa que ele está usando, está empregando poesia naquilo que ele está escrevendo, mesmo que seja um texto em prosa. Já o poema ele pode ter sim poesia, é obrigatório para ser considerado um poema ou uma obra de arte em si, mas também existe a fórmula do poema pode ser usada para outras coisas, principalmente no meio publicitário, no meio jornalístico, a gente pode discorrer um texto em prosa que não tenha poesia em versos da mesma forma para determinadas finalidades diferentes. Então existe sim também textos que eles podem parecer poemas à primeira vista, eles podem estar dispostos em versos, mas que não exista poesia ali dentro dele, né? Que seria aquelas metáforas, o eu lírico, aquele sentimento do subjetivo e todos os outros elementos que exaltam o belo, o comovente, né? Como dissemos, nas coisas, nos objetos, nas pessoas, enfim. Então, na prosa pode ter sim conteúdos poéticos, a poesia, e no poema nem sempre também existe a poesia. Então isso é muito complicado. E outros elementos relacionados à forma, por exemplo, a gente pode pegar poemas hoje em dia que ele não se liga tanto à forma, que seria o verso. Poemas que podem ter 3, 4 linhas contínuas e mesmo assim ser um poema, por ser carregado de ritmo, sonoridade, métrica, melodia, metáforas, enfim, e várias outras coisas que caracterizam o texto poético. Então, também a poesia, ela não está ligada diretamente à forma versificada, ela pode estar em vários outros campos, e um poema também nem sempre precisa ter a poesia, nem sempre tem poesia. E isso quer dizer que esses dois conceitos se misturam justamente por causa dessas confusões, dessas múltiplas interpretações, esses múltiplos vertentes que a arte da palavra, que a literatura nos apresenta. Então, por mais que a primeiro momento, como dissemos no início da videoaula, um poema pode ser fácil, identificado facilmente devido aos recursos visuais, né, da sua forma, e um texto também, a gente pode olhar o texto e definir ele que rapidamente é a prosa, mas não quer dizer que não possa ter poesia ali, e não quer dizer que aqueles texto versificado também, disposto em versos, como se fosse um poema, exista poesia também. Então é muito complexo todo esse assunto, mas espero que vocês tenham compreendido um pouco mais para nós adentrarmos nas próximas aulas e analisarmos mais profundamente o gênero poético e o gênero narrativo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, que falaremos sobre poema e poesia. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativarem o sininho de notificação. Bom, até mais.